Tema 4. Poder e autoridade nas organizações. Tópico 4.1. Comportamento e desenvolvimento interpessoal. O comportamento das pessoas dentro das organizações depende do ambiente proposto e também da influência do gestor na forma como os processos são conduzidos. Isso nos remete à questão do poder. E falar em poder é falar no papel do líder ou da autoridade, pois é fundamental estabelecer um ambiente de trabalho agradável para se ter um nível adequado de produtividade. O termo poder significa ter a capacidade de exercer sobre o outro o domínio, a influência ou a força. Quando analisamos o poder do gestor, que é a autoridade que está relacionada diretamente aos colaboradores, percebemos que este deve fazer com que as dinâmicas sejam realizadas com muito cuidado, uma vez que o comportamento das pessoas pode variar, não possibilitar boas relações dentro da empresa. Tópico 4.2. A construção das relações nas organizações. As relações existentes nas organizações, a partir do comportamento de cada pessoa e da busca pelas interações no convívio com as outras pessoas. As relações nem sempre são desenvolvidas facilmente, uma vez que cada indivíduo tem suas características e sabe dirimir suas ações perante outros funcionários, e geralmente estas interações ocorrem baseadas nas similaridades existentes, ou seja, nos assuntos ou situações que são percebidos e influenciam na formação de grupos com os mesmos pensamentos ou a mesma temática. Devido às desigualdades entre os membros da organização serem bastante acentuadas, tornam-se inevitáveis as comparações, o desenvolvimento das atividades e o nível de poder, traduzindo-se em benefícios concedidos a alguns funcionários. O nível de poder é representado pela forma como o poder é utilizado e absorvido pelas pessoas, o que descreve bem na relação dos líderes com os seus liderados, que pode gerar conflitos de interesses ou cooperação. Tópico 4.3. As estratégias aplicadas à cooperação. O desafio de estabelecer boas relações dentro da empresa é amplo e requer um relacionamento interpessoal com menos barreiras e utilização de estratégias que visem facilitar o desenvolvimento e a qualidade nas relações. Uma estratégia eficaz é fazer com que as lideranças sejam realizadas o mais próximo possível de seus funcionários, incentivando a realização de atividades e reduzindo as diferenças. Ser um bom profissional não significa somente comunicar-se bem e saber conteúdos específicos. É também perceber a importância do afeto e da formação de valores para o crescimento pessoal dos indivíduos. Dentro das empresas, existe a competitividade, assim como no mercado, sendo que, neste sentido, a gestão deve ampliar o desempenho dos funcionários ao mesmo tempo em que conduz as atividades de forma saudável, promovendo o trabalho em equipe. Tema 5. O poder nas organizações. Tópico 5.1. Tipos de poder. O poder é um dos aspectos mais difíceis de análise do comportamento humano, o que fica ainda mais evidente quando avaliamos o contexto empresarial. Nestes espaços, as configurações se tornam complexas, devidas às posições hierárquicas e ao desafio em que se cumprem os objetivos da empresa. A autoridade e a influência são elementos considerados bases para o poder, que pode ser classificado em 3 tipos, conforme alguns autores. O poder coercitivo, onde o líder se utiliza da coerção e da submissão, onde a autoridade é exercida sobre o funcionário a ponto de puni-lo caso não se obtenha o resultado esperado.
Outro tipo, o poder de recompensa, que incide em subordinação aceita por parte do funcionário mediante recompensas, como bonificações e vantagens. E o poder legítimo, que diz respeito ao poder existente por direito, onde a autoridade tem por obrigação e direito exercer influência. Para outros setores, a divisão do poder ainda envolve 3 tipos relacionados ao comportamento, que são o poder de talento, a influência do gestor por meio do conhecimento e habilidade nos processos, havendo assim uma experiência superior do funcionário, o poder carismático, que corresponde ao poder existente em decorrência da personalidade ou atitude do indivíduo, e o poder de referência, onde há subordinação por conta da admiração ou identificação com o influenciador. Tópico 5.2. A ética e o poder. Na instância das organizações, o poder corresponde a um processo natural, devendo estar relacionado a uma conduta adequada, em que o indivíduo atue com respeito, integridade e ética. A ética consiste na percepção e consciência dos valores essenciais para o convívio com outras pessoas. Algumas profissões desenvolvem regras que são aceitas pelos profissionais e também por outros membros da empresa. No campo ético do poder, percebemos que nem sempre existe simetria entre as partes, o que pode levar ao abuso do poder. Nesse pressuposto, a autoridade coloca seus interesses na frente dos demais e não age de acordo com aquilo que é esperado pelos seus subordinados. Unidade 2. Transformação organizacional. Tema 6. Transformação organizacional. Tópico 6.1. Evolução e mudança organizacional. A velocidade de transformação do mercado é constante e isso deve ser sempre percebido pela empresa. Mas o que faz com que a empresa se transforme em que aspecto? Antes devemos entender que a mudança organizacional se faz necessária como qualquer transformação, seja de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de outro componente. Ela é capaz de gerir impacto em parte ou no conjunto da organização. A mudança é um aspecto relacionado à evolução das empresas, uma vez que esta ocorre em todos os processos organizacionais. Com o advento da tecnologia e o aumento da exigência dos consumidores, por exemplo, toda empresa precisou modificar seus processos com a aquisição de novas máquinas ou buscar a inovação de seus produtos. Os motivos que levam a empresa a implementar as mudanças são o lucro, o aumento de demanda e até uma inserção mais significativa no mercado. Resistir a mudanças é algo que não pode ser feito sempre, pois o desenvolvimento da empresa depende do cenário externo. E este por sua vez, está em constante transformação. Tópico 6.2. Cenários e níveis de mudança organizacional. As mudanças são realizadas de acordo com 5 níveis ou estágios, evidenciados ao longo do tempo. Desenvolvimento, onde a organização busca ampliar sua participação no mercado, alcançando novas perspectivas de crescimento. Estabilidade, onde identifica a necessidade da empresa em conseguir se equilibrar de forma a garantir o pleno funcionamento dos seus processos. Adaptação, que versa pelo desafio da empresa em se adequar ou ajustar ao mercado. 4. Esforço, se caracteriza pela tentativa contínua em melhorar suas operações para se manter diante da competitividade através do empenho e interesse nas mudanças. E, por fim, a revolução, que é a transformação nas ações da organização proposta
de inovações para os processos. Tema 7. Sinergia conceitual de liderança. Tópico 7.1. Estilos de liderança. A presença do líder é essencial para exercer autoridade sobre as pessoas, pois sem ele não haveria incentivo e controle sobre os processos. Cada líder tem um comportamento ou forma de agir perante sua equipe. É o que irá formar os estilos de liderança. Existem 3 estilos de liderança. Autocrática, que corresponde a uma liderança onde o comando se concentra no estabelecimento das diretrizes para a realização das atividades sem participação do grupo. Democrática, que busca uma liderança que aceita a colaboração dos membros da equipe nas diretrizes que serão colocadas para a execução das tarefas. E a liberal, ou laissez-faire, que consiste em uma liderança a que permite que as diretrizes sejam condicionadas pelo grupo, intervindo minimamente sobre as decisões. Nesse contexto, a liberdade é o eixo que move a liderança, que cumpre apenas as suas funções.